Vamos à nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre a parábola do filho perdido. E eu quero começar fazendo uma análise de texto com vocês. Lembrando você da aula passada, na aula passada nós falamos algo sobre a dança das palavras. O que é isso? Se você não assistiu, assista a aula anterior, quando eu falo da didática de Jesus. E você vai ver como que Jesus, para ajudar na memorização das pessoas, ele contava a parábola quase como seria para nós assim em versos, né? Mas não é bem em versos. Jesus usava algo que a língua portuguesa nós usamos o termo quiasmos. Os quiasmos é uma espécie de um trocadilho, ou quando ele usa uma palavra num sentido, depois usa noutro sentido, um vai e vem bonitinho e dançante, não é? No texto. E você vai notar isso também na construção desta parábola, que inclusive é o que vai nos ajudar a interpretar melhor o texto da parábola. Por isso eu quero agora começar com esse lado técnico com vocês, a gente esmiuçando esse quiasmo, né, ou essa dança das palavras ali de Jesus, seus trocadilhos, né, que ele usa, para que a gente consiga entender a construção do texto e compreender melhor essa parábola. Por isso, eu quero começar a colocar agora aqui na tela Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Esse é o texto que nós vamos ler. E agora eu já vou colocar os primeiros versículos. E nesse primeiro versículo você vai notar que existe no canto da sua tela o texto e no outro canto um comentário. Esse comentário você vai entender, se você não baixou a apostila, entre lá em carisma.com.br/didaquê, que você vai baixar a apostila e tem esse desenho na apostila. Você vai ver isso adiante aqui comigo. Mas vai ajudar a gente a esmiuçar detalhes desse texto e ver repetições nesse texto. Vamos para o texto? Vamos lá. Vou fazer uma leitura contínua, desprezando a tela branca, tá? Lendo apenas a tela azul, que é a que está o texto das Escrituras. Vamos ler. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, ele está pensando consigo, tá? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou, e o texto bíblico diz assim, e beijou, 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 beijou. A ideia é de um beijar contínuo. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E antes que ele dissesse aquela frase, torna-me como um dos teus empregados, diz assim, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O texto original não fala servo aqui, tá? O texto original fala que é um moço. Na verdade, a ideia pode ser dita um menino, né? Continuando. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vocês notaram na minha leitura com vocês detalhes, um comentário na tela que apareceu para vocês, na tela em branco ao lado, aparece um pequeno comentário. Agora nós vamos pegar esse comentário e ele vai virar um nosso esboço, uma espécie de um esquema dentro dessa mesma parábola. Vamos ver aqui. Começa com o assunto número 1 da parábola e diz assim, olha lá, nota a construção da parábola. Então, esses números, nota como eles são correlativos. Número 1, o filho é perdido. Lá embaixo, o filho é achado. O número 2, sozinho, desperdiçando seus bens. No retorno dele, em comunhão, usando corretamente os bens, ou seja, os bens foram usados para alimentar o povo e festa, com todo mundo junto. 3, tudo perdido. No 3, tudo restaurado. No 4, o grande pecado dele. No 4, o grande arrependimento dele. O 5, rejeição total. No 5, aceitação total. E no 6, que é a mudança, o ápice da parábola, mudança de mente, mudança de atitude. Nota aqui uma coisa que Jesus estava querendo mostrar algo ali. Jesus estava querendo mostrar para aqueles ouvintes da sua parábola, que já nós vamos ver isso melhor quem era e qual é o contexto em que ele conta essa parábola. Jesus estava querendo mostrar para eles a importância, ele construiu todo aquele primeiro momento dizendo, olha, o ápice foi que ele mudou de mente. E quando ele mudou de mente, ele muda de atitude. A hora que ele muda de mente e muda de atitude, aí as coisas começam a reverter tudo na vida dele. Tudo mudou na vida dele quando ele mudou de mente e mudou o seu comportamento e mudou a sua atitude. Essa é a primeira parte da parábola. A segunda parte da parábola vai contar a história agora do outro filho. Vamos ver ali, a B. Assunto número 2. Ali conta no texto que ele se aproxima. Eu coloquei ali se junta porque é assim que está no texto original. A palavra ali no texto original tem essa ideia de se juntar, né? de estar perto ali de alguém, de se agregar. Então ele se aproxima e se agrega, fica próximo da casa, mas não entra. E esse é o 1. O 2, teu irmão está bem. E ali fala que fizeram uma festa. No 2 lá embaixo, ele volta a repetir, teu irmão está bem, ele está vivo. E convida ele para entrar na festa. No 3, o pai tenta reconciliar. No 3 de novo, o pai tenta reconciliar. 2 vezes ali você vai notando o pai tentando reconciliar naquela história. E o ponto auge é o 4, a queixa.
como me tratas e como tratas a ele. Esse era o problema, o cara tinha um azedume ali no seu coração. Agora, é interessante que o 1 não tem correlação. Se você percebeu, eu deixei 3 pontinhos ali, porque ficou faltando esse espaço. Para a gente entender isso agora, eu preciso fazer um outro tipo de análise na parábola. Vamos analisar essa parábola. Primeiro, essa parábola, embora ela venha numa sequência, né? A moeda perdida, a ovelha perdida, aliás, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, agora ele mostra, na verdade, no final, os 2 filhos perdidos. Porque ela se dá num contexto. Vamos ver bem, porque quando a gente faz o contexto da parábola, quando a gente percebe, para quem que Jesus falou isso aqui? Que momento que se deu? A gente compreende melhor. Vamos lá. Isso está no capítulo 15 de Lucas. E o capítulo 15 de Lucas começa assim. Todos os publicanos e pecadores, a palavra pecadores aí está entre aspas, porque ela significa pessoas que é o modo do religioso chamar quem não é religioso, tá bom? A Bíblia não está dizendo que eles eram pecadores. O que a Bíblia está mostrando é que os religiosos os chamavam de pecadores, tá? Então, todos os publicanos e pecadores, ou não religiosos, estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Nota um detalhezinho aqui. Eu já citei isso na semana passada. Quando você lê diversas vezes esse texto, você vai perceber o seguinte, que Jesus organizou um jantar. Por isso a palavra, ele recebe pecadores, ou seja, ele é o hospedeiro, ele é o anfitrião. Jesus é o anfitrião que vai trazer esses pecadores para perto. E aí, uma das coisas que o texto também dá para a gente entender aqui no texto, que Jesus faz uma festa, promove isso e come com eles. Mais adiante, numa outra parábola, nós vamos ver como é que era esse jantar, como eram feitos esses jantares e tudo mais. E uma das coisas que existe nesse jantar é um ritual na entrada, é uma questão de boa recepção. Jesus ia até a porta, recebia cada um deles, indicava o lugar para sentar. Era assim que se fazia nos jantares daquele tempo, que nós vamos estudar isso talvez já na próxima terça-feira ou na outra. Nós vamos estar estudando aqui diversas parábolas. E então, os publicanos e fariseus o criticavam. Onde que eles estão? Eles estão do lado de fora da casa. Dentro da casa acontecendo uma festa e eles estão do lado de fora. Como é que eles ficaram sabendo dessa festa? Minha opinião é que eles também foram convidados. Porque como é que você vai na porta da minha casa me criticar se eu estou fazendo uma festa, se você não sabia que tinha uma festa lá? Por favor, na época de Covid não é para ter festa, tá? Mas eu estou citando aqui como esse caso aqui de Jesus. Como é que eles sabiam? Então, na minha opinião, Jesus também os convidou. Convidou um e convidou o outro e fez a festa. E eles pararam na porta e falaram, gente, não entra. Então, e o criticavam, porque tem pecador aí dentro, e come com eles. A gente não come com essa gentalha. Ou seja, nós somos os bons, nós somos os santos. Esses que estão aí são pecadores, e esses daí não são dignos. E aí, então, olha como segue agora o texto. No versículo 3 diz assim, então Jesus lhes contou esta parábola, e aí conta a parábola da ovelha perdida. Depois, você estudou isso comigo na aula passada, e aí depois no versículo 8, ele emenda numa outra parábola, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, aí ela larga tudo e vai procurar aquela dracma perdida, a moeda perdida. E aí no 11, Jesus continuou, quer dizer, esse que nós vamos estudar aqui hoje, que é essa do filho chamado filho pródigo, um homem tinha 2 filhos. Jesus ainda está explicando por que os pecadores entravam, ele recebia os pecadores e comia com eles. Ele falou, como uma mulher que encontrou a dracma, é importante, precisa recebê-los. É importante também como aquele pastor que perdeu uma ovelha, eu também estou vendo dessa maneira. Só que na terceira parábola, Jesus aperta um pouquinho mais. Ele falou, vou contar uma outra agora aqui para vocês. Um homem tinha 2 filhos.
Ele não está falando um filho só, 2 filhos. Porque agora ele vai retratar esse povo que está dentro da festa e o que está fora da festa. Fica claro isso na parábola. Então, capítulo 15 de Lucas, versículo 11 e 12, nós já lemos, mas agora eu preciso relê-lo para a gente ficar bem familiarizado com o texto, que eu vou pegar nuances do texto. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, ele deu para os 2. Queridos, vamos entender isso primeiro num contexto dentro do Oriente Médio, que é onde isso aqui se dá. O pai estando vivo e o filho chegando, dizendo para ele, pai, eu quero minha parte da herança, sabe o que o filho está querendo dizer? Soa assim, pai, eu quero que você morra. Mas como você não morre, porque eu estou interessado no teu dinheiro. Como você não morre, me dá minha parte. Me dá minha parte. Aí quando você morrer, morreu. Eu quero é viver a vida. Então, me dá o meu dinheiro aí. Então, isso é uma ofensa tão grave, que eu ouvi um especialista em Oriente Médio comentando esse trecho dessa parábola, e ele disse o seguinte, que ele morou lá muitos anos, ele conta uma história de um determinado, espécie de um rei de uma região, né? Em algumas dessas regiões do Oriente Médio, você tem um rei local, né? E que um dos filhos dele pediu isso para ele, falou, eu quero a minha parte da herança. O pai se sentiu tão ofendido que ele pegou a mão do filho e com a própria mão do filho esbofeteou o filho, falou para o filho sair da frente dele, e esse homem ficou 5 anos sem sequer falar com esse filho, expulsou esse filho de casa. Foram os irmãos que fizeram a reconciliação deste filho com ele, porque o pai estava profundamente ofendido, porque para ele soou isso, eu quero que você morra. Há uma história de um pastor que morou lá no Oriente Médio que contou que aconteceu isso com um pastor amigo dele. E a esposa daquele pastor entrou em contato com ele e falou, eu queria que você me ajudasse aqui em casa, nós estamos numa crise familiar, e a crise familiar é entre o meu filho e o meu marido. E o que aconteceu? Meu filho chegou para o meu marido e disse para ele, eu quero a minha parte na herança. O pai se sentiu tão ofendido, mas tão ofendido, que aquilo marcou demais a vida dele e ele não queria mais conversar com o filho. 3 meses depois, este homem, que tinha uma saúde perfeita, que não tinha nenhuma doença, não tinha nada, teve um ataque cardíaco e morreu. E aquela esposa disse, na verdade ele morreu há 3 meses atrás. Foi lá que ele morreu. Porque essa ofensa de um filho para o pai, ali no Oriente Médio, é tão grande, que gerou esse desgosto todo. Minha avó usava uma expressão no passado, morreu de desgosto. Não é? Então, aquilo é uma ofensa. E é esperado que o pai castigue um filho que faça uma ofensa como essa. Nesse caso, quem tinha que intervir? O filho mais velho. O filho mais velho tinha que ser aquele cara de falar, não pai, parou, não vai dividir não, porque nota que o pai pegou e repartiu a herança para os 2. E o mais velho ficou quieto. Ele aceitou aquilo tudo, ele só não falou, mas ele aceitou da mesma maneira. Lembrando um detalhe, segundo as normas ali, não só do Oriente Médio, mas do povo judeu, por exemplo, segundo as normas do povo judeu, o mais velho, se tem 2 filhos, o mais velho fica com 2/3, o mais novo com 1/3 só. Então, o mais velho aceitou aquilo e levou a sua parte, vamos dizer assim. Ele sabia agora que 2/3 daquilo tudo já era dele. E ele deveria, na verdade, falar, não, nada disso, eu não aceito, isso não vai ser feito, esse acordo não vai existir, porque eu não aceito. E chegar num sermão mais novo e brigar, falar, vai lá, pede perdão para o pai, se arrepende do que você fez e reconciliar os 2, falar, pai, misericórdia, tem um tempo aí, não se precipita, chegar no irmão mais novo, você está errado, vem aqui, vamos se acertar com o pai. Era isso que o irmão mais velho deveria fazer. Agora, a falta dessas atitudes nesse irmão mais velho já nota que alguma coisa não estava certa lá dentro do seu coração. Vamos continuar.
Lucas capítulo 15, versículo 13, continua a história. Não muito tempo depois, nota, pouquinho tempo, então ali ele já dividiu a herança, pouquinho tempo depois. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha, ou seja, transformou a parte dos bens dele em dinheiro, ou seja, ele vendeu rapidamente o que ele possuía e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, seus valores, seria o termo original, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele tinha que vender rapidamente, por quê? A partir do momento em que isso se espalhou para aquela comunidade, pense bem aqui, as comunidades naquele tempo, os vilarejos, vamos chamar assim, normalmente era todo mundo aparentado, tá? Todo mundo é parente de todo mundo ali, por isso que vivem nesse grande vilarejo. Quando não é parente de todo mundo, tem uma correlação. Por exemplo, um empregado importante da casa do principal ali da região, que no caso é esse pai, é o homem mais rico ali, um empregado dele traz a família para morar também ali por perto, então vai se formando os vilarejos antigos são feitos assim, na Grécia antiga era assim, em Israel era assim, na Arábia também era assim, no Líbano também era assim, então nesses países antigos você vê, no Egito também era assim, você vai ver essa relação de parentescos, cada vilarejo geralmente tinha muita ligação um com o outro e casavam-se entre si também ali. Muito bem. Então, todo mundo sabendo, e ele fez isso com, vamos dizer assim, o homem mais querido dali, do vilarejo, tanto que ele faz uma festa e todo mundo vai, o homem que talvez dava emprego para todo mundo, uma espécie de chefe do clã ali, puxa vida. Então, o que acontece? Esse povo passa a odiar esse menino. Esse rapaz passa a ser assim, persona non grata ali. Então ele tinha que cair fora ali o mais rápido possível mesmo, ele tinha que sair logo. Então o que ele faz? Ele vende rapidamente, como se vende rapidamente uma coisa assim? Ora, as negociações, principalmente no Oriente Médio, são muito lentas, né? Você negocia, você joga o preço lá em cima e vai negociando, Bom, muito bem, esse menino não fazia nada disso. Jogou preço baixo mesmo para vender rapidinho, pegar ou largar, e aí apareceu o comprador que viu vantagem em comprar ali, sei lá, se parte de terreno ou alguma coisa que ficou como sendo esse 1/3 do rapaz. Então, ele sai, transforma tudo em dinheiro, vai para uma outra nação, para um povo gentil ou para alguma cidade totalmente povoada de gentios, né? Provavelmente Jesus está falando isso aqui. Essa história Jesus conta no caminho da Galileia para Jerusalém. Talvez ele estivesse nos territórios ali da Galileia, e a Galileia tem muitas cidades ali que eram praticamente de povoados de outras nações, por isso que ela é chamada Galileia, né? Galileia significa círculo, Galileia dos gentios, como diz um outro texto das Escrituras. Então, ele vai para povos gentios, você vê, por exemplo, é na Galileia que você vai ver aquela história dos demônios entrando dentro dos porcos. Ora, judeu não cria porco, não pode, é proibido. Mas como que ali na Galileia tinha? Porque era Galileia, é isso que eu estou falando, a Galileia era tudo misturado. Então ele vai para uma terra distante, né? Vai para um outro lugar, mais para o Oriente talvez, e ali gasta todo o dinheiro e fica sem nada. E o pior, teve fome naquela região. Aí, meu querido, aí se tornou um problema sério. Esse menino se torna um pródigo. A palavra pródigo significa desperdiçador, tá? Tem muita gente que pensa que pródigo é desviado, que pródigo é desperdiçador. Então, este menino está nessa região e aí ele tenta se virar como pode. Lucas 15, versículo 14 em diante, continua a história. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos.
Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse rapaz, ele tentou se virar como podia, então ele se empregou com aquele tipo de emprego que as pessoas dão assim, aquele tipo de emprego que o cara não quer fazer. Eu não quero limpar, vai lá, cocô de cavalo, cocô de cachorro, então eu vou contratar uma pessoa para fazer isso aqui, eu dou um troquinho para ela. Eu não quero alimentar os porcos, então tá, eu te dou um troquinho aqui e te ajudo, mas você vê que o troquinho era tão pouco que ele tinha fome, ele tinha vontade de comer a comida do porco. A comida do porco era algo assim, a gente chama aqui de vagens de alfarrobeira. Vagem de alfarrobeira tem dois tipos, tá? Um tipo eu não trouxe aqui as figuras dela, porque eu esqueci de colocar. Só lembrei a hora que eu comecei a aula que eu lembrei, esqueci de colocar aqui para os irmãos. A vagem de alfarrobeira é o que a gente chama, tem dois tipos. O tipo bom é chamado de pão de São João ou árvore gafanhoto. É por isso que diz que João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Na verdade, o mel silvestre também não é mel da abelha, tá? Mel silvestre, na verdade, é o mel da tâmara, tá? Aquele caldo gostoso, líquido gostoso que solta da tâmara. Então, em outras palavras, João Batista se alimentava de alfarrobeira, da boa, né? E com tâmaras, que é bem docinha, né? A tâmara, não sei se você já comeu, eu acho uma delícia. Agora, é interessante que esse rapaz, ele comia, não era o pão de São João, como é chamado hoje em dia, né? Essa árvore gafanhoto ou essa alfarrobeira. Ele comia outro tipo, que é as que os porcos comiam, que é uma espécie selvagem, uma alfarrobeira espinhosa. Então, ela produz uns bagos bem duros, né? E meio sem gosto. E os porcos comem essa daí. E ele tinha que comer dessa daí também. Agora, lembra que naquele esquema eu mostrei que esse rapaz ali, eu uso aqui uma palavra aqui para ele, quer ver? Rejeição, tudo perdido, o grande pecado é o que eu uso para esse momento aqui. Esse grande pecado dele é o seguinte: ao cuidar de porcos, esse homem estaria por completo fora de tudo. Olha só, ele desonrou o pai, que desobedeceu o mandamento bíblico, dos 10 mandamentos. Ele saiu de Israel e foi para os povos gentios, ou seja, lá não tem templo, não tem sinagoga, não tinha nenhum serviço para Deus. Mas ele podia dizer, tenho Deus no coração, só que ao cuidar de porcos, ninguém do seu povo faria isso. E aí ele não poderia guardar o sábado, porque ele estaria impuro. O homem que mexia com porcos, alguma coisa, por exemplo, era impuro, não poderia. Então, dentro da religião dele, ele estava longe do seu Deus, sem família, numa terra estranha e passando necessidade. Em outras palavras, fundo do buraco, fundo do poço. Era assim que estava esse rapaz. É aí que nós vamos ver aquela mudança de mente e a mudança de atitude. Interessante isso. Quando você muda o modo de pensar, você muda o seu modo de agir. Ele só conseguiu pensar numa outra opção para a vida dele quando ele mudou o seu modo de pensar. Lucas 15, versículo 17, continua dizendo assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Nota, ele sabia que o pai dele era um homem bom. Tem comida de sobra, já mostra que era um homem muito bom. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Certíssimo, é isso que ele tinha que ter feito lá atrás e que o irmão mais velho tinha que ter feito ele fazer. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Veja bem, ele não pede para ser filho de novo. Ele falou, eu não mereço mais. Mas olha o que ele pede:
trata-me como um dos teus empregados. É isso. A ideia dele foi a seguinte, bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Primeiro, ele reconhece, meu pai é muito bondoso, meu pai é generoso. Você vai notar na Bíblia que atos de generosidade normalmente tem a ver com comida. E recompensa divina também tem a ver com comida. Quando a Bíblia vai falar de céu, por várias vezes fala de um grande banquete, porque é uma característica daquele povo, do lado gregário daquele povo, né? Eles se juntam para comer o que tem de melhor. Por isso que quando falava que eles iam para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, né? Inclusive o mel ali não é o mel de abelha, é o mel das tâmaras, tá? Mas é essa que é a ideia. É uma terra que tem abundância, né, de comida. É essa que é a ideia. Então, ele fala, meu pai é generoso, tem comida em abundante para empregado, nenhum cara faz isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estive numa nação, na região muito próxima, que ela tem muito da cultura do Oriente Médio, e nessa região eu notei algumas coisas assim, que para nós brasileiros é chocante. Primeiro, as crianças não participavam da comida principal. O principal era assim, quando a comida ficava pronta, primeiro comiam os homens juntamente com o convidado. No meu caso eu era o convidado, ali era o primeiro a pegar o prato. Eu tinha que ser o primeiro, senão era desonroso para eles eu não pegar. Eu tinha que pegar o prato e encher bastante o prato. Tanto que a pessoa encheu o prato para mim, eu olhei para aquele prato e falei, olha, come eu e a minha família inteira esse prato sozinho aí. E aí eu perguntei para alguém do meu lado, falei, como é que eu faço? Eu não aguento comer tudo isso, será que é desonroso? Ele falou, não, que nada. As crianças estão ali esperando você acabar, porque o que você deixar é deles. Eles vão brigar pelo teu prato. Eu, como assim? Ele falou, a criança é a última a comer. Então primeiro são os homens, depois são as mulheres e por último as crianças. E muitas vezes as crianças pegavam da sobra do prato dos outros. Era assim. Isso é cultura, é o jeito deles serem. Um outro detalhe que eu notei, isso é cultura lá naquela região até hoje, né? Não só ali na região onde eu estive, mas na região de todo o Oriente Médio existe essa cultura. É claro, a não ser em classes sociais mais altas, que pegaram culturas europeias e de outros lugares, tá? Mas eu estou falando dentre aquelas regiões mais populares, é assim que se acontece, né? De tradições populares, é assim que acontece. Uma outra coisa também é que os empregados também comiam da sobra das panelas, do que era depois. E era assim, contado mais ou menos o que eles era dado para os empregados. E aqui esse homem disse, esse rapaz conclui, peraí, até empregado na casa do meu pai come bem. Meu pai é generoso com eles. Então meu pai é tão bondoso que assim, se eu for um empregado dele, já estou feito na vida. Mas não é só isso. Uma das coisas que ele pensava também era algo assim, bom, se eu trabalhar para o meu pai, eu já não sou mais filho, isso eu não sou. Então eu não vou precisar ficar aqui convivendo com meu irmão porque eu não sou mais filho. E aquele meu irmão ele não vai me topar, mas eu não vim para voltar para a família, eu não sou mais filho. Mas o fato de eu não ser filho, de eu ser um estrangeiro agora, eu posso me empregar, por que ele não pode me arrumar um emprego? E ele coloca a palavra ali, uma palavra chamada diarista. Aliás, as versões antigas nossas falam jornaleiro, né? Na verdade, é de jornaleiro de jornada de trabalho, não tem nada a ver com jornal. Então, ele era um diarista, ou seja, bico, trabalhar de bico. Eu vou trabalhar de bico, serviu ali para ser carpinteiro, eu vou ser. Serviu ali para juntar alguma coisa, eu vou ser, o que for, porque lá eu vou ganhar bem. E o que eu ganhar, ele falou, eu quero ganhar para juntar dinheiro, para poder pagar o mal que eu te fiz, devolver tudo que eu peguei. Ele nunca ia conseguir isso com sendo um diarista. Mas essa era a intenção dele. Lucas 15, versículo 20. A seguir, então, vem a atitude dele, depois do arrependimento de mudança de mente. Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E ali o texto mostra que ele o beijou continuamente. Aqui a gente precisa descrever essa cena. É interessante o seguinte, se esse rapaz se aproximasse
lá do vilarejo, o povo do vilarejo reconhecendo, vendo esse cara de pau voltar, eu acho que eles caíam de pau em cima dele. Iam bater nesse cara, iam pegar esse cara. Por isso o pai ficava vigiando o tempo todo aquela estradinha lá embaixo para ver, parece meu filho, deixa eu ir lá ver se é. Tem um dia que ele reconhece, é meu filho. Então, o texto, é esse que é o caso, diz aqui que o seu pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Se a gente relembrar aqui nas imagens que a gente carrega, qualquer filme sobre Jesus que você já viu, qualquer filme sobre Abraão que você já viu, você lembra como que eram as roupas deles. Aqueles mantos grandes, ou para nós assim, uma bata, não é? Então, aquelas roupas compridas, como é que se corre com um vestido daquele? Como é que se corre? Não dá para correr que você vai bater as pernas ali e tropeçar. Então, o que se fazia ali, na verdade? Para você correr, você teria que levantar um pouco aquilo e sair correndo com aquilo levantado. Isso era desonroso. Por dois motivos. Um deles, um homem digno não corre, ele anda. O andar dele mostra a dignidade dele. É interessante, é coisa lá da região. Outro, você não mostra as pernas. Homem digno, não pode. Aquilo era o mesmo que sair hoje em dia seria o mesmo do que você simplesmente sair sem as calças na rua, entendeu? Em pleno horário, no teu trabalho. No teu trabalho alguém roubou suas calças, você tem que sair sem as calças. É tão assim indigno, né? Como foi este homem correr com aquilo levantado, né? Com aquela veste dele levantada. Ora, o povo vê o cara da região, né? O senhor do vilarejo, sair correndo, já chamava atenção, e ali ao ponto dele não ligar nem para a dignidade dele, todo mundo, opa, vamos ver, foi juntando o povo foi ver o que era. Então ali se cria uma cena. Quando Jesus está narrando isso, automaticamente os seus ouvintes estão traçando isso na sua mente, né? E esse homem chega, né? O ideal seria, assim que ele chega, o menino ia se prostrar, beijar os pés dele, depois beijar a mão, pedir o seu perdão, assumir realmente, eu não sou filho, não estou aqui vindo pedir nada para o senhor, eu só queria um emprego. Só que o pai o interrompe nessa conversa. Diz o texto que ele beijou, e ali o termo dá a entender que ele beijou continuamente. Sabe que pega, beija. E aí, imediatamente ele se dirige aos seus servos. Porque os servos viram o homem sair correndo da casa, vamos sair correndo atrás. O que aconteceu? Vamos sair correndo atrás. Alguém se acidentou? Alguma coisa aconteceu? Saem correndo todo mundo atrás. Quando viram, eles estavam aguardando. Assim, o que o pai vai fazer quando vira o menino? O pai vai cair de pau neles? A gente bate, não precisa nem o cara. Pode deixar que a gente bate no cara, a gente está querendo mesmo bater nele. Né? Mas aí vê o pai beijando, tu não fica quieto, fica na sua. E aí ele se dirige aos seus servos, dizendo para eles, vista ele com a melhor roupa. Eles não iam fazer nada se o pai não mandasse, porque o menino não manda mais neles. O menino não é senhor deles. Mas vistam-no com a melhor roupa. Qual que era a melhor roupa? Não tinha mais roupa do menino lá. A melhor roupa lá era a roupa do pai. Então, faça ele caminhar por aqui com uma roupa a melhor que eu tiver. Põe nele. E deem para ele o anel da família. Ele pertence à minha família. Eu estou dizendo isso. E calcem os pés dele com sandália. Indigna esse meu filho andar descalço. E essa ordem, então, deixou bem claro para os servos dele. Ele também é da minha família, ele vai usar o meu anel, portanto, passem a obedecê-lo, ele também é seu senhor. Os servos obedeceram, foram lá, entenderam que o pai perdoou, que o pai reconciliou, está tudo feito. Tratou com dignidade. Aí começa a festa. Matem o bezerro gordo. Bom, uma vez eu fiz um cálculo, não tenho aqui anotado, lembrei agora também, gente. Estou lembrando agora que eu estou ensinando para vocês. Mas uma vez eu fiz um cálculo,
quantos quilos de carne daria mais ou menos um bezerro gordo, quantas pessoas alimentariam. Deu para notar claramente que, por ser o bezerro gordo, ele queria fazer uma festa para o vilarejo todo. Não tinha geladeira naquele tempo, não tem como armazenar carne. A questão é a seguinte, matou é para comer ali, Então, era uma festança, né? Prepara tudo isso, e para preparar tudo aquilo, os servos da casa, todo mundo vamos trabalhar, que agora vamos organizar uma festa, vamos organizar aqui o lugar, já começa a avisar o povo do vilarejo, e pode ir chegando, já chegam os músicos. Eu deveria ter transmitido para vocês, porque eu fiz uma pesquisa sobre os tipos de batida que são usadas que era usado nessa região, não é? Como é que são tradições até hoje. Então, tem um tipo de batida que você sabe que é casamento. Tem um tipo de batida de tambor que você sabe que é um chamado, por exemplo, a batida de tambor para guerra é outra. E tem essa que é a de festa. Então, aquela batida da festa, você ouve e você já percebe, aquilo é festa, né? De longe se ouve aquele barulho da festa. Muito bem. Então, tudo ia agora acontecer em torno da casa desse pai. Então tem ali pessoas preparando a carne, o bezerro ele não era assado no espeto, como nós somos acostumados, mas em pedaços, né? E assado ali no forno de pão. Então a maior parte desse assado, que leva muito tempo para se assar, ninguém estava preparado, tem que ainda esquentar o forno, fazer o forno e tudo mais, ia ficar pronto o quê? Na hora que os trabalhadores viessem do campo. Então ia levar um tempo ainda para isso tudo ficar pronto. E começa. Agora, a música já começa antes. Então, antes mesmo das pessoas chegarem, começam os bumbos, as flautas, a música, a dança, gente entrando, gente saindo, a festa era aberta para todo mundo. Bebem muito vinho. Vinho, aliás, é uma coisa muito comum naquela região, é uma bebida barata naquela região e que se dava para todo mundo, né? Tudo em movimento. Agora, imagina isso numa aldeia que era pacata. Uma aldeia assim que nada acontece, aquela vidinha de sempre, de sempre, de sempre. Então, quando tem uma festa como essa, envolve todo mundo, é uma alegria geral que acontece. As crianças não entram na festa, só entram os adultos para dentro da casa. As crianças ficam lá fora, mas as crianças é uma festa para elas. O quê? Porque elas estão ouvindo o som, estão ouvindo a barulheira toda e todas as demais crianças também estão ali. Não está todo mundo brincando, é brincadeira o tempo todo. Imagina, algazarra, bagunça no bom sentido, né? Todo mundo ali, essa era a festa. Nesse momento, chega o irmão mais velho. Aí nós vamos para a segunda parte da história. Nessa segunda parte da história, que Jesus vai focar agora nesse irmão mais velho, Lucas 15, versículo 25, diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, ele já identificou que tinha festa, por causa do tipo de batida. Então, ele chamou um dos servos. Aqui o texto, a nossa tradução traz a palavra servo, tá? Mas não era servo, era uma das crianças. Porque as crianças estavam lá fora, que estavam lá fora brincando. Porque os servos estavam todos ocupados lá dentro, né? Preparando a festa, não tinha jeito. E perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe respondeu: seu irmão voltou. Nota que ele não era servo, porque se fosse servo, ele diria: meu senhor, seu irmão voltou. Como ele não se dirigiu assim, então ele não era servo. Era uma criança qualquer, um menino. Seu pai matou o novilho gordo, porque ele recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Vamos voltar no contexto? Lembra no contexto como é que era? Jesus estava dentro de casa com os seus convidados. Uma parte dos convidados não tinha chegado ainda. E Jesus já estava ali com a festa, comendo com eles. Chegaram seus convidados, Jesus, mas não querem entrar. Jesus sai e vai lá fora com esses outros convidados, que eram esses fariseus e mestres. E eles, como
Como? Nós não vamos entrar nesse lugar. O Senhor recebe e come com publicano e com pecadores. Jesus então conta uma parábola da moeda perdida. E todos dizem, é verdade, moeda. Da ovelha perdida, na verdade, a primeira. Mas aí, quando ele conta essa outra, ele não está mais falando de quem estava dentro da casa. Agora ele conta uma história de alguém que estava fora da casa, não querendo entrar na festa. Então, vamos voltar para a história. O filho mais velho chega, ouve tudo isso, pede informação, né? Ele sabe de tudo aquilo. E ele tem uma atitude, eu não vou entrar. E o pai vai sair para falar com ele. Por que razão? Num banquete desses, o filho mais velho tem a responsabilidade de ser um tipo de mordomo ou de anfitrião, passando por entre os convidados, cumprimentando cada um, verificando se tem comida, se quer um pouco de vinho, faz sinal para os seus servos, né? Serve um pouco mais de vinho nessa taça, né? O senhor está bem aqui, como vai? É o anfitrião ali do pai. Quando você estudar comigo aqui numa outra parábola que nós vamos estudar, de um outro banquete, eu vou até narrar o seguinte, que normalmente o pai ficava com seus filhos do lado de fora em fila, assim como um corredor. Cada convidado que vinha ia sendo cumprimentado desde o mais novo até o mais velho e finalmente o anfitrião da casa do lado de fora receberia aquela pessoa com um beijo, entrava e já dava ordem para os servos, né, do tipo, esse homem veio de longe, traz uma bacia d'água, vamos dar um refrigério aqui para os pés dele, né? Ou esse cara caminhou bastante, suou, dá uma passada de uma toalha molhada em sua cabeça, unge com óleo, né? Óleo unguento, né? Cheiroso, perfumado, né? Penteia esses cabelos, né? Dele, ajuda para que ele se refresque, se refrigere e possa participar melhor do nosso jantar. Era isso que era feito. Então, nesse banquete era esperado isso desse filho mais velho, mas esse filho mais velho não entra na festa. E nessa atitude, ele também desonra o pai, igualzinho o mais novo fez. Porque é como se você desrespeitasse o seu pai publicamente, porque ele está fazendo o pai passar um vexame público. Porque ao chegar o filho mais velho, todo mundo ficou sabendo. E a hora que viu o homem saindo da festa, todo mundo vai ver o que é. E o mais velho está dizendo, eu não vou entrar. E é muito provável que o tom de voz aqui estava um tom agressivo, pelas palavras que você lê no texto. Porque ele insulta o pai. Na nossa língua portuguesa a gente não percebe isso porque nós não temos alguns costumes daquele povo. Mas trazendo para os costumes daquela cultura, nós vamos perceber que foi insulto atrás de insulto. Primeira coisa que ele fala, ele diz o seguinte, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Espera um pouquinho, naquela sociedade, não é igual a nossa, por exemplo, que meu filho tem a liberdade de falar o seguinte, pai, posso reunir uns amigos e, sei lá, posso trazer uns amigos aqui em casa? Não agora em época de Covid, tá, gente? Não estamos falando desse momento, tá? Não estamos falando em momento de pandemia, fora de pandemia. Posso trazer uns amigos aqui em casa e tal? Pode, filho, à vontade. A gente pode ficar aqui? Pode, entre os amigos. Não, eu quero ter uma festa com os amigos. Ou se não, assim, olha, é aniversário do meu amigo, ele me convidou e eu vou lá. Ah, é só entre vocês, eu nem fui chamado. Porque na nossa sociedade é assim. Naquela sociedade você não faz festa sem ser com a família. Dizer que preferia estar com os amigos, ele está dizendo o seguinte, eu não faço parte dessa família. Minha família são meus amigos. Os amigos dele não incluíam a família. Isso já era uma ofensa. Na verdade, esse cara era igualzinho o irmão mais novo. O filho mais novo, ele era agora um pecador honrado. Ele se arrependeu, aceitou o amor do pai, se humilhou, aceitou o amor do pai e entrou na casa. O mais velho não. O mais velho era um tipo santo hipócrita. Eu sou correto,
Eu nunca desfiz nada. Eu fui igual um escravo para o Senhor. Conhecendo o pai, pelo que até o filho mais novo disse do pai, não parece que o pai trabalhava como escravo. Mas esse rapaz, ele tratava o pai dessa maneira. Quando tem um outro momento em que ele ofende o pai, ele fala o seguinte: o senhor nunca me deu um cabrito, mas quando vem esse teu filho, quando ele fala assim, esse teu filho, ele está dizendo, não é meu irmão. Ele não falou, quando meu irmão voltou, não, ele falou, esse teu filho. Quer dizer, não é minha família. Ali ele já desonrou o pai também. Quando ele insulta o pai, por exemplo, um outro insulto maior ainda foi o fato dele não entrar para dentro da festa. Vou te explicar o porquê. Um banquete ou uma festa, a Bíblia às vezes chama de banquete, às vezes a Bíblia, algumas traduções trazem ceia, né? Um banquete, na nossa cultura seria um convite para jantar. Deixa eu te explicar uma coisa. Alguém pagar um jantar é algo muito caro numa região onde a comida é escassa. Eu estive numa região da África e o nosso dinheiro valia muito lá. Na época em que eu fui, pra você ter uma ideia, R$1 valia 18 do deles. Mas sem contar aqui, não só a diferença de preços, mas sem contar o poder de compra do dinheiro lá. Para você ter uma ideia, eu me lembro que eu cheguei a comprar, se não me engano, 15 cocos com água dentro, deliciosa, por algo equivalente a mais ou menos 25 centavos nosso. Só para você ter uma ideia, o poder de compra, porque como a moeda era muito escassa no lugar, tem até umas regiões que eu fui que nem eles tinham papel moeda, trabalhavam com escambo, né? Troca de produto. Então, quando você chega com dinheiro, você faz muita coisa com dinheiro lá, porque como não tem tudo, é muito barato. Mas quando a comida é escassa num lugar, você patrocinar uma comida era algo assim muito honroso. Eu me lembro que eu estava lá, eu tive uma conferência com pastores ali da região que vieram de longe, gente que viajou quilômetros de bicicleta. Quando eu falo quilômetros, eu vou te falar quanto, tá? Teve um que calcularam para mim em torno de 850 quilômetros. Será que é 850 quilômetros? Aqui no Rio de Janeiro é 450. Ele viajou de bicicleta mais de uma semana, acho que 2 semanas, se não me engano, viajando e parando e dormindo no meio da estrada para poder vir participar da conferência. Olha que coisa. Passei uma semana com eles. No último dia, eu tinha dado um toque antes, durante a semana, eu falei, escuta, o que eu posso fazer para honrar esses caras? Não é? Interessante, aqui no Brasil, o pastor é que é o honrado, né? Aqui no Brasil, os pastores querem ganhar dinheiro e tudo mais. Lá não, lá a gente entende que é a gente que tinha que honrá-los. E o que eu preciso fazer para honrar esse cara? O cara falou, olha, comida. Se você der alguma coisa especial, eu falei, o que tem de melhor? Eu falei, vamos matar um cabrito, o que você acha? Eu falei, não sei, qual que é o preço disso? Quando ele me deu o preço, eu falei, por favor, pega o melhor aí que eu pago, porque para nós era muito barato aquilo, e para eles, comer carne ali, no caso de cabrito, como eles queriam comer, era uma coisa assim, maravilhosa, né? Aquilo foi marcante, nossa, a festança que foi em torno daquilo. Que coisa gostosa que era aquele momento. Então, lá no Oriente Médio e nos tempos aqui de Jesus, se você então pegasse um cabrito, por exemplo, comprasse ou matasse um seu e convidasse as pessoas, você está dizendo assim, eu estou te dando o melhor do melhor meu. Vem na minha festa que eu quero honrar você. Ao você recusar aquilo, era uma ofensa muito grande. Tem uma parábola de Jesus que é em torno disso, a chamada parábola do grande banquete, aparece lá em Lucas 14:16. Um pouquinho antes dessa parábola, no capítulo anterior dessa parábola. E conta que um homem fez ali um jantar, né, uma grande ceia ou um grande banquete, e falou para o cara, manda chamar as pessoas, que os convidados não estão chegando. Aí os convidados começaram a dar desculpa. Na verdade, eles queriam cancelar o cara, né? Você vai estudar essa parábola comigo, você vai ver o que acontece. Era uma espécie de um motim de homens mais importantes da cidade para cancelar a influência daquele cara sobre a liderança da cidade. Então ninguém vai na festa, ninguém vai na festa, ninguém vai na festa. E assim, foi uma desonra pública. E aí ele fala, não, minha festa não vai ficar vazia não. Sai na rua, pega mendigo na rua,
pega aleijado, coxo, gente que era pedinte, né? Porque não podia trabalhar, traz eles e enche a minha casa. E fizeram uma festança com esse povo na casa dele. Mas enfim, recusar um convite para jantar é uma grande ofensa. Recusar um convite de uma festa do próprio pai era um vitupério, era assim, uma aberração contra o pai. Outra coisa, ele se dirige ao pai dele sem os títulos. Quando é esse teu filho, ele devia falar, meu pai. Pai é um título, tá? Pai é um título. Então, por exemplo, eu quando criança, eu, não sei, alguns de vocês aqui também da mesma maneira, mas eu, na minha família, uma família super legal e tudo mais, eu não ousaria chamar meu pai, minha mãe e minha avó de você. Se eu chamasse, eu ia levar tapa na boca. Tinha que chamar de senhor e de senhora. Se eu chamasse de você, era uma grande ofensa. Chamar. Isso na minha infância. Década de 70, eu estou citando aqui. Então não estou tão longe assim. Imagina lá como é que era. Então foi uma desonra. E aí, ele fala, e tem uma frase que ele usa que Jesus usou, lembra para quem Jesus está contando. Jesus está contando ali para algumas pessoas que estavam ao redor, que saíram certamente da casa, né, da festa para ouvir, os discípulos que devem ter acompanhado Jesus até lá na porta, e os fariseus que estão ali, que é para quem Jesus está dirigindo a parábola. E ele disse que o menino ficou do lado de fora dizendo, eu nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. Lembra um fariseu dizendo, nós nunca desrespeitamos a lei do Senhor, né? Somos os certinhos. Então esses eram os fariseus. É interessante, o filho mais novo foi rebelde e saiu de casa. O filho mais velho, também rebelde, não queria entrar na casa. Tem vários trocadilhos aqui dentro do texto. Então, quando ele fala assim para o pai, esse menino que gastou o dinheiro com as prostitutas, o texto não diz que ele gastou com prostituta. Quem fala isso é esse mais velho. Ele está acusando o menino de coisa que... Eu falo menino porque a minha mania fala menino, que é um rapaz, tá? Ele está acusando o outro rapaz de coisas que o texto não diz. Lá em Deuteronômio dizia que tinha que ser apedrejado e morto. Está dentro desse contexto de Deuteronômio que se a pessoa foi pega em adultério, era para trazer os dois, apedrejar e matar. Aí trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, trouxeram para Jesus e Jesus falou, eu não condeno. Interessante isso. E aqui, mas nesse caso eles estão lá, pelas leis do Antigo Testamento, o que esse menino estava dizendo? O que esse mais velho estava dizendo? Na verdade, eu quero que meu irmão morra. Você devia matar esse cara. Devia colocá-lo aqui, tirar toda a roupa dele, deixá-lo só ali cobrindo as partes mais íntimas e apedrejá-lo até a morte. E a primeira pedrada na cabeça tinha que ser o Senhor mesmo para dar nele, porque ele desonrou o Senhor. Era isso que esse rapaz queria dizer. O que os fariseus estavam dizendo para Jesus? Você está comendo e recebendo esses caras na tua casa. Na verdade, eles merecem ir para a perdição. É isso que eles merecem. Eles não merecem isso tudo, eles não merecem salvação. Então, os fariseus, eles preferiam ver pecadores mortos do que se convertendo e sendo salvo. Bom, quando naquele diálogo ele fala, Senhor, Pai, você nunca me deu um cabrito. O pai fala, mas filho, mas tudo que eu tenho é teu. Eu já não tinha dividido aqui? Mas eu não posso dispor de nada, seria mais ou menos isso. O senhor não me deu um cabrito. Eu sou dono de tudo, mas o senhor está vivo. Eu não posso matar e fazer uma festa com os meus amigos. Porque enquanto o senhor está vivo, é o senhor que manda. Na cabeça do pai, fala, então quer dizer que você quer que eu morra? Igualzinho que teu irmão fez lá. Você está condenando o teu irmão que fez isso, que já veio para mim, pediu perdão e se arrependeu. E você está fazendo o mesmo? Lucas 15, 31 e 32 diz assim, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O pai demonstrou esse amor para o mais novo
e agora estava demonstrando amor também para o mais velho. O mais velho fala, esse seu irmão, né, aliás, esse seu filho. O pai fala, esse seu irmão. Ou seja, nós tínhamos que estar juntos. O nosso pedaço que estava faltando voltou. Ele estava perdido, morto, agora foi achado, está vivo. Jesus está falando isso e os fariseus estão ouvindo. Jesus está fazendo os fariseus se identificarem com esse irmão mais velho. E aqueles pecadores que estavam comendo com ele, pecador que o fariseu chamava de pecador, que estava comendo com Jesus lá dentro de uma festa, era identificado com o irmão mais novo. Um é ilegal sem a lei. O outro também é ilegal, mas com a lei, dentro da lei. Ambos são rebeldes. Ambos ferem o coração do pai. O pai não diz que o mais novo era bonzinho. O pai demonstrou perdão para o mais novo. Ambos estão distantes de Deus. Um se distanciou fisicamente, o outro se distanciou emocionalmente, espiritualmente. O mesmo amor é demonstrado para os dois. Um aceitou e entrou na festa. E o outro? A pergunta implícita aqui é o seguinte: teu irmão que você não gosta entrou para a festa. Você vai entrar? O teu irmão que queria que eu morresse, eu perdoei. Você também quer que eu morra? Eu também estou te perdoando. Teu irmão entrou, você vai entrar? A parte mais genial que eu acho nessa parábola é o seguinte, ela não termina. Por isso que naquele esquema eu mostrei que no último ponto não tem, não bate ali, fica faltando alguma coisa. É mais ou menos assim. E agora? O cara vai entrar ou não vai entrar para a festa? E tá, fechou-se as cortinas, acaba o espetáculo. A gente não sabe se o pai o convenceu, se ele entrou. Quem que tem que dar essa resposta? O leitor, no nosso caso, ou o fariseu, ali no presencial. É como se estivesse faltando um versículo no final. Esse versículo ficaria mais ou menos assim, eu tenho ele aí. Lucas 15, versículo XX, porque ele não existe. Olha, gente, esse texto não existe nessa parábola, ok? A parábola teria que terminar assim. E ele foi e entrou em casa, participou da música e da dança e começou a alegrar-se. E os dois filhos se reconciliaram com o seu pai. Mas não tem esse texto na história. A parábola, ela nos joga para dentro da história. Não é somente os escribas e fariseus que têm que dar resposta a essa parábola. Eles tinham que dar ali na hora. Mas hoje, cada homem, cada mulher que está me ouvindo, precisa decidir qual vai ser a sua reação. Aqui, hoje, nos nossos dias. E aí? Você vai entrar ou não vai entrar para a festa? Você vai perdoar ou não vai perdoar? Porque o Pai estende o caminho para todos. Eu termino com algumas reflexões muito rápidas que eu fiz com os irmãos antes da aula. Se você perdeu, depois você volta e assiste aqui um bate-papo meu com os irmãos. Minha pergunta para você é o seguinte: você vai ficar chateado se Deus decidir salvar todos? Você vai ficar chateado com Deus se Ele decidiu salvar pessoas que você detesta? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6, eu vou ler vários textos e eu já praticamente encerrei a minha aula, quero apenas ler esses textos com vocês. Diz assim, e eu estou lendo na Bíblia a mensagem, diz assim: Ele quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos, que existia um Deus, apenas um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus. Foi Jesus que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco as notícias vão se espalhando e essa tem sido a minha única tarefa, levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera, pela fé simples e pela verdade singela.
O texto está dizendo que todos vão ser salvos? Não. Mas o texto está dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. Se Ele quer, eu também quero. Por isso, a melhor resposta que se alguém chegasse assim para mim e falasse, né, você acha que todo mundo vai ser salvo? Eu diria, olha, infelizmente eu diria não, mas eu quero que todos sejam. Eu quero que todos sejam. E eu acho que muita gente vai ser salva que nem eu sei que vai ser. Porque a gente reduz demais essas coisas sobre salvação. Parece que tem um grupinho privilegiado que vai ser salvo. Parece que só vai ser salvo quem frequenta culto mesmo no meio da pandemia. Só eles que vão ser salvos. Quem fica em casa não vai ser. Tem gente que já está até pensando assim. Então, você acredita mesmo que vai ter pouquinha gente no céu? Quem que vai ser salvo? Só cristão vai ser salvo? Só evangélico vai ser salvo? Só aqueles que nunca rasparam perna, por exemplo, né? Mulher que nunca raspou perna que vai ser salva? Só mulher que não corta o cabelo que vai ser salva? Só isso que você acha que vai ser salvo? Então, pensa bem se tem eco nas Escrituras essa rigidez toda, ou se essa rigidez toda se parece um pouquinho mais com os fariseus que foram tão criticados por Jesus. Então você acha que vai ter só um pouquinho de gente lá no cantinho do céu e o restante lá naquele inferno do estilo Dante Alighieri, né? Lá da Divina Comédia, com fogo, com Satanás vermelho, com chifre, com um tridente enfiando no traseiro das pessoas lá, furando os olhos das pessoas, vermes saindo por tudo quanto é canto, e Deus lá em cima, não creram no meu filho, vão passar a eternidade toda sofrendo. Que Deus é esse? Talvez esse Deus se pareça mais com você e não com ele. Então, cá entre nós, desculpa uma pergunta. Você quer mesmo que tenha esse tipo de inferno e que alguém vai para lá? Eu vou dizer uma coisa bem clara. Se você quer isso, consulta um psicólogo, um terapeuta ou até um psiquiatra, porque você é um sociopata. É isso que você é. Você está doente aqui, ó. A religião te adoeceu ou não. Você é doente da cabeça e a religião só você está te mascarando nisso. A gente não nota isso em Jesus. Antes a gente nota em Jesus misericórdia, compaixão, amor pelas pessoas, acreditando até o final. É isso. Ah, tá bom então, Anésio, eu vou viver de qualquer jeito que eu vou ser salvo mesmo. Você tem certeza disso? Posso perguntar? Eu não arriscaria. Não arrisco mesmo. Eu quero viver uma vida santa e andar com Deus e amar a Deus e servir a Deus de todo o meu coração. Praticar a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O pecado é tudo que vai contra o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, leve uma vida santa nesse sentido. Então, essa ideia que a gente tem de um Deus em que tem prazer no sofrimento, será que é isso que a Bíblia diz? Na verdade, eu queria que você soubesse o seguinte, os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizavam algo ruim, eles não estavam dizendo que aquilo iria de fato acontecer e que era imutável. O que eles queriam é que uma vez que você sabe que nesse caminho que você está vai dar mal ali, que você se arrependa. A palavra arrependimento significa mudança de direção. Que você mude de direção e aí o seu futuro muda. Então, quando Jesus dá parábolas, inclusive, que ele vai separar os bodes das ovelhas, que ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, não é que ele quer que isso aconteça. Ele quer, de uma certa forma, te alertar. Se você realmente andar dessa maneira, você vai perder o melhor. E com aquilo acordar a pessoa, para que ela se arrependa e siga a Deus. Então, vamos mudar esse nosso coração, porque essa é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é assim. Deus amplia esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16 diz isso. 2 Coríntios 5, 14 e 15, eu vou ler só mais esses textos, 3 textos e vou terminar. 2 Coríntios, versículo 14 e 15, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram.
Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Minha pergunta é o seguinte: ele morreu por todos. Quem são esses todos que ele morreu? Quem são? Seria toda a humanidade? Então toda a humanidade está morta em Cristo e também ressuscitada com Ele? Será que pregar o Evangelho não é avisar isso para as pessoas? Chegar para as pessoas e falar: seus pecados já foram perdoados lá na cruz. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Mistério porque os judeus não estavam vendo, era oculto. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, a bondade dele que foi mostrada em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, lá na plenitude dos tempos, no juízo final, no final de tudo, ele vai convergir tudo em Cristo. Como é que é isso? Nem eu entendo. Não me faça nem pergunta nessa área porque eu não sei. Está aqui. Um dia eu vou entender isso. Mas Lucas 3, versículo 6, arremata: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Meu irmão, eu termino dando as boas novas. Até eu e você que a gente peca bastante. Até você que peca aí o tempo todo. Eu quero dizer uma coisa para você. A boa notícia é que Deus ama a todos. Ele ama os seus inimigos. Ele ama o pecador. Ele ama até aquele que ainda não entendeu o amor dele. Ou como está aí na frase, Deus ama até aquele que não o ama. Esse é o nosso Deus é amor. Vamos lá, queridos, pegando aqui as perguntas em ordem como elas chegaram aqui para mim. Como são muitas, eu vou lendo e respondendo rapidinho. Aqui o Dorival me perguntou: Anésio, quanto ao direito ao céu, o ladrão da cruz prova que Deus conhece os filhos e espera apenas um aceno deles? Na verdade, esse esperar um aceno eu concordo. Esse conhece os seus filhos, dá uma ideia como se Deus já tivesse predestinado, sabe, a ideia de quem vai e não vai para o céu. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que o futuro é indeterminado. Pelo próprio Deus, ele é assim. Mas isso é uma outra conversa, é só um pensamento meu. É melhor a gente acenar, tá? Aqui o Alexandre perguntou o seguinte: pastor, existe algum motivo específico de somente o livro de Marcos falar sobre ir e pregai de forma bem direta? Sim. Quando nós estudamos 2 aulas atrás sobre o livro de Marcos, eu falei que ali o livro de Marcos ele foi escrito exatamente visando aquele povo que era uma igreja que a gente chamava igreja itinerante. Mas nós vamos estudar isso melhor quando a gente começar a estudar sobre a história da igreja, principalmente depois da queda de Jerusalém do ano 70. Então, quando as primeiras comunidades, tem as primeiras comunidades e a segunda leva de comunidades. Quando eu for tratar dessas diversidades de comunidades cristãs lá no primeiro século, da primeira geração e a segunda geração, era essa palavra que eu queria, eu vou mostrar que existiam comunidades que elas eram quase que volantes, itinerantes, e outras que eram, eu não gosto desse termo, mas é chamado sedentárias, ou seja, elas fixaram numa cidade. Então essas sedentárias fixadas numa cidade, elas usavam mais os escritos de ensinos de Jesus que preservaram para nós, por exemplo, essas parábolas de Jesus. Já as comunidades itinerantes, elas já eram mais aquelas que narravam os milagres de Jesus e era coisa muito rápida. Então o Evangelho de Marcos é voltado para essas comunidades itinerantes e era a linguagem de pregação deles. Por isso que se você pegar a minha pregação de domingo agora, é o Evangelho de Marcos aquilo. É assim, Jesus falando, Jesus fazendo, Jesus acontecendo. Quando ele contava uma história, já emendava em alguma coisa. Aquele dinamismo todo, aquilo é o Evangelho de Marcos. Pregação minha de domingo, é o Evangelho de Marcos. É aquilo. Por isso que ela era muito claro. Vai, prega o Evangelho a todo mundo. E de pregar o Evangelho, né? Bem claro ali. Por causa dessa emergência que tinha na pregação, o Evangelho de Marcos carrega isso. Ok. Marcelo me pergunta aqui, Anésio, graça e paz. Por que depois que o jovem retorna para o pai, ele não diz a segunda parte, né, ou até a terceira parte do versículo no caso, trata-me como um dos teus trabalhadores, né?
Eu vi uma pregação uma vez de um irmão, estou me esquecendo agora o nome dele, eu lembrei até agora há pouco, esqueci o nome dele. Era um norte-americano que pregava lá na Dale. O Dale era um norte-americano que pregava, falava português, um português gostoso, enrolado, né? Pregava lá na igreja do pastor Walter de Lima Filho, de onde eu frequentava, chamada Igreja da Comunhão, ali na Lapa, na Rua Tito. Eu não era pastor nesse tempo ainda, então eu devia ter meus 17, 18 anos de idade. Eu lembro até hoje da pregação do Dale sobre o filho pródigo, e ele que narrava muito bem, era um contador de história, o Dale, e ele contava assim, que o filho, né, ensaiou: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, torna-me como um dos teus trabalhadores. E ele contando, né? E ele narrava o menino indo lá no caminho: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, torna-me como um dos teus trabalhadores. E o cara foi. Quando ele chegou diante do pai, né? Ele foi recitar aquilo: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele foi falar o terceiro, o Dale conta assim, disse que o pai tampou a boca dele, abraçou, beijou, não deixou ele continuar. É essa a narrativa do Dale, que é a que eu gosto, tá bom? Mas é isso, na verdade, na parábola é que ele está querendo mostrar que nesse momento há uma interrupção. O pai percebe que ele tinha, falou: não sou digno de ser chamado seu filho. Não, peraí, beijou, falou: prepara lá o novilho, põe aí a melhor roupa no rapaz, dá o anel da família para ele. É o pai que demonstra esse amor aqui, interrompendo. Continuando, Val pergunta o seguinte: Anésio, esse amor de pai para esse filho seria o chamado amor ágape? A gente tem essa questão de amores, né, que a gente cita da língua grega, porque a língua grega ela tem 4 palavras para amor, né? Ágape, filéu, estou esquecendo um outro, eros e storge, se eu não me engano. Então, cada um tem um significado, tá? Um é mais o filantrópico, né? Aquele amor para as pessoas, entre pessoas, o erótico, que é o amor entre um homem e uma mulher, e o amor ágape, né? Que é esse amor no qual você dá mais do que o outro merece, que não tem valor ali, tudo é pelo outro, é o amor de Deus, é isso que é citado. Então, sim, eu acho que aqui é uma belíssima demonstração desse tipo de amor, que é o amor com que Deus nos amou. O Fábio pergunta: boa noite, Anésio, esse vinho contém teor alcoólico? Eu citei que o vinho era distribuído diretamente para as pessoas. Sim, claro que sim. É a gente que tem esse negócio, assim, veja bem, gente, na Bíblia, o que é proibido na Bíblia é embriaguez. A Bíblia não fala que é proibido tomar vinho. Nenhum lugar. Jesus bebeu vinho, as pessoas beberam vinho. A igreja de Corinto, Paulo repreende que tinha gente que se embriagava na igreja de Corinto, na ceia, porque a ceia lá, manda vinho, e demorar para os outros chegarem, quando iam chegando os outros, aqueles ali já estavam até bêbados. E Paulo repreende com relação a isso. Então, a embriaguez, eu diria, é pecado. Porque a embriaguez, ela te tira da sua lógica, te tira a sua noção. Mas beber coisa alcoólica não é pecado. Não sei de onde que a gente tirou que é pecado. Sabe, eu sei de onde a gente tirou. Nós tiramos isso da pregação norte-americana. Os norte-americanos, quando evangelizaram aqui o Brasil, que trouxeram essa ideia. Porque lá tinha essa ideia de que o santo, então, não punha álcool na boca, né? Porque tinha também muita embriaguez lá e tudo mais. Bom, eu não recomendo beber bebida alcoólica para ninguém que tenha histórico de alcoolismo na sua família. Se você tem alcoólatra na sua família, abandone qualquer coisa de álcool. Eu recomendo isso para você. Se você não tem... O cara veio de uma família italiana, não vai tomar vinho? O cara veio de uma família alemã, não vai tomar cerveja? Entendeu? Então, Anésio, o que você acha disso? Eu não posso tomar, porque se eu tomar, meu fígado fica entornado, né? Como dizia minha avó, né? Mas pecado não é, não. Pecado não é. Então, mas sim, o vinho tinha teor alcoólico. Aliás, o vinho ali daquela região tinha um teor alcoólico maior do que o nosso aqui, viu? Nossa, se eu não me engano, eu lembro que cerveja é de 4 para 5, vinho aqui geralmente é em torno de 11, de lá parece que era 17, se eu não me engano. Eu tenho esses dados anotados, mas numa outra ocasião, algum outro estudo meu, eu cito isso aqui melhor para vocês, tá bom? Não é o meu caso aqui agora, então não vou ampliar. O Sandro disse assim, em outras palavras, Anésio, o fiscal do céu, né, do reino de Deus, adoeceu as relações.
criando classismo religioso. Sandro, você fala muito bonito, viu? Eu levei um tempo para entender o que você tinha falado. O que o Sandro está querendo dizer é o seguinte: esse negócio de ter essa pessoa que diz, quem vai para o céu, quem não vai, criou classismo. Ou seja, aquela pessoa que não fez, aí é que ela vai para o céu. E o nosso diálogo é para reverter essa ação, buscando oferecer esse olhar simples? Sim. O olhar simples é o seguinte: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que eu vou pregar Jesus para todo mundo. Algumas pessoas até colocam, por exemplo, tem uma outra pergunta aqui, Anésio, você acredita na salvação dos ateus? A Bíblia diz que para ser salvo é preciso crer e aceitar Jesus como nosso Salvador. Na verdade, eu vou só te corrigir uma coisinha aqui. A Bíblia não diz que é para aceitar Jesus como Salvador. A Bíblia diz que é para aceitar Jesus como Senhor. Você vai aprender isso comigo aqui. Nós vamos ver. Quando eu for passar dos Evangelhos para o livro de Atos, eu vou ensinar isso sobre o senhorio de Cristo. Jesus ser Senhor é diferente de ser Salvador. Ele é nosso Salvador porque Ele é nosso Senhor. Tá bom? Então, mais adiante você vai ver isso aqui, tá? É que a igreja evangélica tem esse negócio, levanta a mão, aceita Jesus como Salvador. Parece que Jesus é um grande garçom e eu que sou o cara. Não é bem isso não, tá? Agora, sim, é necessário essa fé em Jesus. Sim. Por isso que é nossa responsabilidade pregar o Evangelho. É por isso que eu vou emendar aqui numa pergunta aqui do Hélio. Hélio Rodrigues Magalhães, beijo. Beijo pro tio Nestor. O Hélio sabe. Hélio, ele perguntou o seguinte: será que cabe a pergunta, por que o pai amava tanto o filho e não foi atrás dele? Boa pergunta sua. Sabe por quê? Porque é uma parábola. E nessa parábola Jesus está querendo mostrar o pai como sendo Deus. E quem tinha que ter ido atrás do filho era o mais velho. Da mesma forma como quem tem que ir atrás dos perdidos, Hélio? Eu e você. Nós somos o filho mais velho. Nós somos o filho que estamos na casa, que é a igreja. E quem que vai trazer essas pessoas para a casa de Deus, que é a igreja? Quando eu falo casa de Deus, que é a igreja, eu não estou falando de local de reunião. Estou falando de igreja, corpo de Cristo. Somos eu e você que temos que ir lá e trazer essas pessoas. Trazê-las para o amor do Pai. É isso que nós temos que fazer. E o que Jesus estava dizendo para os fariseus era isso. São vocês que tinham que ter ido lá e trazido essas pessoas. Mas Jesus os criticou em outra parte. Ele falou, na verdade, vocês nem entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Essa que é a casa. Essa que é o caso. Vocês não entram e também não querem deixar ninguém entrar. Quer que o que está lá dentro saia. É isso que você queria. Então, nota que isso está implícito aqui na parábola. É uma parábola, e uma parábola ela é doutrinária, ela está ensinando algo. E um detalhe, hein? Por que foi preservado esse texto? Porque esse texto era de interesse para a igreja. O escritor aqui, no caso Lucas, ou essa comunidade lucana, né? Que na verdade são as comunidades de Paulo, né? A liderança dessa igreja percebeu que essa parábola tinha que estar aqui para a gente. Porque é para mostrar para a gente que a gente pode ser religioso demais e se afastar de Deus. Eu emendo aqui numa pergunta do Sebastião, que fala, Anésio, quem tem mais conhecimento sobre a revelação do Evangelho, parece que mais pecador se torna? O que você acha? Na verdade não, Sebastião. No entanto, é o seguinte, a Bíblia diz, o muito saber ensoberbece, e diz que Deus resiste ao soberbo. Por isso, queridos, isso significa que eu não vou conhecer? Se eu não vou conhecer, por que eu estou dando aula aqui? Não é? Por que eu estudo e estou ensinando você a estudar? Então não é bem isso. A questão é o seguinte, que a gente, ao crescer, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Note que antes de falar de crescer no conhecimento, fala de crescer na graça. É por isso que antes da aula, numa reuniãozinha rápida ali com vocês, que passou, se não assistiu, volta aí o vídeo e assiste depois, diz assim, eu digo assim, vai orar, meu querido. Vai ter tempo com Deus, paixão pelas Escrituras, para ter um coração correto para poder entender essa palavra aqui, tá bom? Vou voltar aqui nas perguntas, em ordem aqui, porque eu pulei algumas, tá? Sim, alguém ainda completa aqui, a Kelly completa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso mesmo, isso mesmo. Basta invocar o Senhor. Aliás, tem um detalhezinho que eu ia citar aqui. Deixa eu lembrar aqui, espera um pouquinho só, quer ver? Alguém fez uma pergunta aqui que eu ia ligar com essa. Espera um pouquinho só, gente. Bom, enfim.
Eu ia citar exatamente isso, que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar o nome do Senhor? É interessante, porque quando Ananias chega para Saulo, né, Saulo de Tarso, na sua conversão, diz para ele, né, por que te demoras? Levanta, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então levanta, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então aqui tem toda uma estrutura mostrando esse tipo de arrependimento. Nós vamos estudar sobre batismo quando a gente entrar para estudar sobre ou sobre a ordem de Jesus, ali no final dos evangelhos, ou quando nós começarmos a estudar a igreja no livro de Atos. E você vai ver o seguinte, que o batismo era um ato muito importante, mas no batismo só se dava pelo arrependimento. E o arrependimento era aceitar o senhorio de Jesus sobre a sua vida, por isso que eu falei, não é Salvador, mas Senhor, porque ele se torna Senhor, então ele se torna seu Salvador. Então, receber Jesus como Senhor da sua vida, entregar a chave da tua vida na mão dele, falar, Jesus, governa a minha vida aqui agora. Eu me batizo, eu morri para mim e vou nascer para Deus. E invoco o nome de Jesus sobre a minha vida. Ou seja, estou invocando a pessoa de Jesus para entrar em mim, para ele habitar na minha vida e viver através de mim. É isso, tá bom? Mais adiante a gente estuda melhor essa questão aqui. Uma colocação aqui do Renato. O Renato colocou, sou presbiteriano de berço, então tenho a tendência ao calvinismo. Renato, eu sou batista de berço e também a minha batista também era calvinista, tá? Então estamos igual aí. Apesar do presbiterianismo ser muito mais forte por causa de João Calvino, mas os batistas que eu seguia também eram bem calvinistas. Anésio, calvinismo ou arminianismo? Que é o seu entendimento sobre esse assunto? Eu já respondi isso numa pergunta um tempo atrás para um amigo meu também que falou isso aqui. Querido, nenhum nem outro. Calvinismo e arminianismo não está na Bíblia. São definições do pós-Idade Média, era do Iluminismo. Era conversa da época. Eu fujo dessas discussões porque eram discussões de europeu, totalmente pensando em termos etéreos e não em termos físicos. Eu gosto mais da teologia latino-americana, que tem a ver mesmo com o pobre, com o necessitado, com o nosso dia a dia, uma coisa mais calorosa do que essa coisa só conceitual. Eu acho que é uma questão muito conceitual, que se refere a uma questão muito forte na época em que a igreja protestante estava protestando contra determinadas colocações que vinham de dentro da Igreja Católica Romana. Então é uma briga, mais uma briga do protestantismo contra o romanismo. Então eu estou fora dessa briga, acho ela descontextualizada para hoje e não sigo nenhum nem outro. Tem muita coisa boa de João Calvino, muita coisa boa, mas eu, por exemplo, com relação à predestinação, eu estou fora. Então você é arminiano? De jeito nenhum, aliás, eu nunca nem li Armínio. Tá? Li Charles Finney, que era considerado um arminianista, né? Um arminiano. Mas eu estou fora dessa discussão, tá? Tô fora dela, eu acho que a gente deve seguir. Tem outras coisas para a gente seguir nos nossos dias. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu respondi todas. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. No domingo nós estamos de volta. O culto começa às 10, mas às 9h15 vai ter mais uma entrevista bem legal aqui. Como eu falo, é um bate-papo com a cara da Carisma. Vamos ver quem vai ser o nosso entrevistado para o próximo domingo, tá? Perto da data, ou no sábado, eu estou avisando para vocês quem é o nosso entrevistado de domingo. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Até domingo.